Agora, o fantástico disto tudo é que nós podemos aqui conciliar muitas coisas. Não é? Podemos conciliar a ação social, como foi o caso da Rita e do Nuno, que trouxeram a ação social organizada ao nosso grupo dos Leis e Podemos conciliar um trabalho a partir de casa que nos permite, nós, enquanto mulheres, poder desfrutar mais da nossa família, poder acompanhar os nossos filhos, podermos estar descansadas sem ter que os deixar, sabe Deus aonde, não é? E com o coração nas mãos. E podemos realmente ganhar dinheiro e ter uma carreira, construir uma carreira sem prejudicar a nossa família. Bem pelo contrário. Muitas vezes salvando a nossa família. Okay? E eu vou passar à Becas. Vou passar à Becas, porque a Becas tem também um filho, o Cláudio, que nós bem conhecemos, é bem conhecido dos Leis e Millennials. E ela e o marido passaram já o Artur Ferreira. E houve uma fase realmente da vida deles em que eles tiveram. Becas, queres falar um pouquinho sobre isso? Eu deixei-te ouvir, Paula. Não sei se conseguem-me ouvir. Sim, estamos a ouvir. Estás com falhas. Estava a comentar sobre a fase da vossa vida. Vocês trabalhavam muito, não é? Uhum. O Cláudio estava na escola. Começou a ter alguns problemas na escola. Sim. Vocês foram confrontados com essa situação e tiveram que optar. Queres comentar um pouquinho sobre isso? Agora que já consegui ouvir a tua pergunta, obrigada. Antes de mais, boa noite a todas as colegas guerreiras que estão aqui hoje, as nossas colegas oradoras. Boa noite a ti, Paula, e obrigada pelo convite. E boa noite a todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir hoje e a assistir este hangout, em especial as mulheres. De facto, o nosso filho cresceu com alguns problemas, digamos, na área de desenvolvimento. Portanto, o Cláudio foi uma criança que desde cedo teve atrasos motores, teve atrasos na fala, teve atrasos no desenvolvimento. Cedo começou a ser acompanhado por médicos, por especialistas. O Cláudio andou em imensos especialistas. Fizeram-se imensos despistes. Na escola primária chegaram a achar que o Cláudio tinha o síndrome de Asperger, que era uma versão mais leve de autismo, porque o Cláudio de facto foi uma criança que não sabia porquê, no fundo não sabia porquê. Em todos os médicos onde ele andou ninguém sabia dizer o porquê dele ter todos estes atrasos, mas mais tarde veio-se a revelar que de facto o Cláudio é uma criança absolutamente normal, como vocês que o conhecem podem constatar. Isto para dizer que o Cláudio, nesses anos que andou em médicos, que andou a ser acompanhado, ele tomou Ritalina durante muito tempo. Se não estou em erro, foi durante cerca de 5 ou 6 anos. O Cláudio acabou por ser diagnosticado como uma criança com déficit de atenção, né, e com hiperatividade. E ao fim destes anos todos eu cheguei a uma conclusão. Eu e o meu marido chegámos à conclusão que de facto o Cláudio não tinha problema nenhum. O Cláudio não é uma criança menos inteligente que as outras. Portanto, o Cláudio hoje em dia fala, apesar de ele ter começado a falar muito tarde, com cerca de 4 anos, ele hoje em dia fala e fala bastante até. Ele também não tem nenhum problema a nível motor, porque ele caminha e anda e corre e faz tudo o que as crianças da idade dele fazem. Portanto, a conclusão que nós chegámos foi que de facto o Cláudio faltou-lhe no crescimento a companhia dos pais. Porque tanto eu como o Artur trabalhávamos aos fins de semana, eu trabalhei cerca de 9 anos aos sábados, domingos e feriados, tinha o dia de Natal e o dia de Ano Novo, eram os dias que me eram concedidos pela empresa onde eu estava, e de facto o que faltou ao Cláudio, que se calhar falta a muitas crianças, e há de haver muitas mães que se calhar me estão a ouvir hoje e provavelmente também têm filhos a ser medicados, e tanto o que faltou ao Cláudio, que eu penso que falta às crianças, é tempo de qualidade com os pais. Faltou-lhes a nossa atenção, faltou-lhes o nosso amor, faltou-lhes o nosso carinho, porque o Cláudio era uma criança que, apesar de ter andado em muitos médicos, eu muitas vezes não pude ir com ele às consultas, porque eu só tinha folga à segunda-feira e à terça de manhã, e nem sempre conseguia conciliar as consultas para esses dias. Tive a minha sogra e a avó do meu marido, portanto a avó e a bisavó, que o acompanharam muito, porque eu tinha a sorte de os ter ali perto de mim, mas de facto foi isso que faltou ao meu filho, foi estar com os pais. Ele hoje em dia não toma a medicação, eu optei por não lhe dar mais, porque durante os anos que eu lhe dei, eu vivi sempre no dilema ter que dar ou ter que não dar, porque eu acho que os prejuízos de lhe dar a medicação foram muito maiores que os benefícios.
e quem tem filhos a tomar Ritalina saberá do que é que eu estou a falar, porque as crianças deixam de ter apetite, deixam de conseguir dormir à noite. O meu filho tinha grandes crises de ansiedade, ele de facto conseguia fazer a letra mais redondinha, conseguia estar mais concentrado, mas era um zombie autêntico. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam felizes, que eles sejam alegres, que eles sejam barulhentos, que sejam tudo o que as crianças têm que ser, não é? E estou muito feliz com a decisão de hoje em dia não dar a medicação ao nosso filho, e de facto isso deve só, também em parte pela profissão que nós temos. Tanto eu como o Arthur, nós trabalhamos em casa, nós blogámos durante muito tempo. Hoje em dia dedicamos a 100% ao internet marketing, aqui com os Lazy Millionaires e com o Power, e o Cláudio está muito tempo connosco. Embora ele já não seja uma criança pequena, ele já tem 14 anos, está numa outra fase, tal como te dizia a Sana há bocado, porque a Sana também tem uma filha com 14 anos, está numa outra fase em que também precisa do nosso acompanhamento, que é a fase da adolescência, que é uma fase muito complicada, todos nós já fomos adolescentes, nós sabemos, e o Cláudio tem a sorte de poder ter os pais com ele. Eu vou buscar lá à escola, eu vou levá-lo à escola, nós estudamos com ele, fazemos trabalhos de casa com ele. Aliás, o Cláudio é uma criança que tem a possibilidade de ir para a rua, ter com os amigos e não quer ficar connosco, gosta de estar connosco, estamos aqui o dia todo no computador, ele adora estar aqui connosco. E é uma das vantagens, realmente, uma das muitas vantagens de poder trabalhar em casa é essa, nós podemos exercer a nossa profissão e podermos fazê-lo em família, que é ótimo. E não só ele está aí com vocês, como vai com vocês para todo lado, não é? Porque para todo lado. Nós temos eventos com alguma regularidade e tanto tu como todas as outras mulheres que aqui estão levam sempre os vossos filhos convosco, não é? Sim, sempre, ele faz questão de ir, ele é sempre o primeiro a dizer que quer ir, porque ou seja, o Cláudio foi uma criança muito discriminada quando andava na escola, por ter tido esse tipo de atraso. As próprias crianças, que são cruéis, como nós sabemos, diziam que ele era deficiente, que ele tinha alguma deficiência, e ele retraía-se muito com os colegas, e ele no fundo aqui neste grupo, nesta equipa, porque nós aqui podemos ser nós mesmos, não é? Nós aqui não temos que fingir sermos algo que não somos, nós somos nós mesmos. E ele aqui sentiu-se muito apoiado e muito integrado por toda a família, entre aspas, Lazy, como a gente lhe chama, porque nós vamos aos eventos e vamos aos dias de escritório e convivemos juntos, e outros colegas daqui da equipa levam os filhos, e o Cláudio sente-se... Ou seja, eu acho que foi a primeira vez que ele se integrou num grupo onde ele se sentisse que era recebido e que era acolhido e amado como ele é. Portanto, mesmo sendo uma criança ativa, às vezes é um bocadinho mais irrequieto, outros dias é menos, mas ele sente que aqui, ele sente-se integrado, ou seja, não se sente discriminado, que é uma coisa fantástica, crescer poder estar num ambiente assim, por isso é que ele adora ir e é sempre o primeiro a querer ir connosco para todo lado. Eu tenho acompanhado bem de perto, não é? A vossa história, o vosso caminho, o vosso processo. Eu tenho visto o Arthur pela primeira vez, já não sei há quantos anos, foi há uns 6 anos. Há muito já. Há muito tempo. Ele não tinha tempo literalmente para nada. Ele dizia, estou a ficar cheio de cabelos brancos, estou a ficar careca, porque eu não tenho tempo para nada. Eu ainda consigo na internet, mas eu realmente não tenho tempo para nada. Vocês hoje em dia, eu vejo que a vossa vida mudou completamente. Vocês viajam com muita regularidade, estão sempre juntos. Portanto, a vossa vida, até como casado, como família, melhorou e muito, não foi, Beca? Sim, de facto. Eu durante muitos anos, como referi, trabalhei sábados, domingos e feriados. Quando o Arthur se despediu do trabalho que tinha, do trabalho tradicional para se dedicar aos blogs, eu fui um ano mais tarde, despedi-me também para poder estar com ele. E nessa altura nós já podíamos ter algum tempo de qualidade, estávamos juntos, mas não o tempo de qualidade que nós gostaríamos, porque como tínhamos muitos blogs, continuávamos a ter muito trabalho na mesma, apesar de estarmos em casa um com o outro, trabalhávamos lado a lado, na mesma secretária, mas continuávamos sem tempo. E o que aconteceu, desde que nos juntámos à Empower Network e aos Lazy, foi que conseguimos ter mais qualidade de tempo. Porque, de facto, ao início há que montar o negócio e há muitas coisas que têm que ser feitas e há muita coisa que nós temos que aprender, mas quando conseguimos, de facto, fazer, conseguimos pô-lo depois em automático, ou seja, conseguimos sair e ir para todo lado e o computador fica a trabalhar, nós temos o computador a trabalhar para nós, não é? Temos a máquina a trabalhar para nós, coisa que os nossos blogs nós não conseguíamos fazer, porque passávamos o dia inteirinho, eu e ele éramos dois, a colocar conteúdo nos blogs e nós chegámos a ter mais de 100 blogs
e acabámos por não ter patrões para aturar, entre aspas, mas tínhamos muito trabalho na mesma e aqui uma das coisas que nos aliciou muito foi podermos ter mais qualidade de tempo, tanto para nós como para dedicarmos ao nosso filho e fazermos as coisas que a gente gosta. Neste caso é andar de um lado para o outro. Agora mesmo Andar de um lado está frio. para o outro, atenção. Andar de um lado para o outro, atenção. Com a família toda atrás, porque é o Cláudio, é a cadela, é os gatos. Vai tudo Agora menos está frio, estamos aqui em casa mais na lareira, mas nos apetece, mas quando chega o bom tempo, quando chega o calor, começamos a viajar e fazemos com bastante frequência, porque não temos de estar presos a um sítio físico, né? A gente leva o computador, leva a internet e o nosso negócio... E levas o teu filho contigo. O nosso filho sempre, o nosso filho e a Kika sempre, são presenças assíduas e o nosso negócio continua a funcionar. A minha mensagem é, tu que estás aí a ver desse lado, não adies a tua vida, não adies o teu casamento, não adies a tua maternidade, não adies a tua liberdade, ok? Não adies a tua felicidade, abraça este projeto tal como nós fizemos, porque tu também vais ser capaz, tu também vais ter o mesmo sucesso. Só tens de dar o primeiro passo, que é clicar nesse botão que está aí por baixo, amarelo, e juntar-te aqui a esta equipa de mulheres fantásticas, porque tu também és fantástica e tu também vais conseguir, ok? Beijinhos. Muito obrigada, Beca.